Como ser independente financeiramente? Qual a sua relação com o dinheiro? Você já refletiu sobre a sua sustentabilidade financeira? Neste vídeo vai aprender dicas de poupança e investimentos para ajudá-lo a organizar e equilibrar de vez a sua vida. O conceito de sustentabilidade está ligado à durabilidade. É algo que pode ser prolongado e que possui desenvolvimento continuado. Seguindo o mesmo raciocínio, a sustentabilidade financeira pode ser entendida como a capacidade de administrar e gerir recursos de forma a alcançar a perenidade. Na prática, isso significa ter sempre uma reserva de dinheiro que permita realizar os seus sonhos e passar com tranquilidade por momentos de instabilidade ou imprevistos. Se a partir de hoje você não recebesse mais o seu ganho mensal, ou seja, o seu salário, por quanto tempo conseguiria manter o seu atual padrão de vida? Esperamos que essa pergunta o leve a pensar e seja um estímulo para uma mudança efetiva em sua relação com o dinheiro e o consumo desenfreado. É a armadilha dos juros do cartão de crédito. Pagar apenas o valor mínimo do cartão de crédito é um péssimo negócio, garante o autor do livro Como Ser Independente Financeiramente. Isto porque você estará pagando juros sobre juros e mantendo uma dívida que não para de crescer. Além disso, a maioria das pessoas acaba perdendo a noção do buraco em que está entrando. Então fique atento aos ensinamentos do autor e especialista em finanças Reinaldo Domingos. A taxa de juros do cartão de crédito é muito maior do que a taxa de rendimento de um investimento de baixo risco como a poupança. Cuidado com as facilidades do crédito fácil. Para muitas pessoas, essa pode ser a única saída quando a necessidade aperta e o dinheiro está curto. No entanto, mais adiante, o que era a luz no final do túnel transforma-se em uma grande dor de cabeça com uma dívida que não para de crescer. E então a pessoa fica presa nessa situação, impedida de poupar, investir e crescer. Atenção com o limite do seu cartão, já que muitas vezes ele é maior do que a sua real capacidade de pagamento. Ou seja, tenha em mente que as instituições financeiras têm como mercadoria o dinheiro, assim como uma lanchonete vende lanches, o banco vende dinheiro. Recorrer a empréstimos para pagar as dívidas já assumidas é outro grande erro. Aliás, isso o colocará cada vez mais longe da sua independência financeira. Quando opta pelo pagamento mínimo mensal, você está praticamente jogando o seu dinheiro no ralo, enquanto a sua dívida cresce por causa dos juros. Se você já tem dívida, coloque o cartão de crédito de lado e negocie o pagamento em parcelas fixas para liquidar o que deve. Aliás, orienta o autor, não tenha vergonha de negociar e busque por um resultado que seja bom para todas as partes envolvidas e com parcelas que você pode de facto pagar. Mude os seus hábitos de consumo. Nesse caso, a palavra de ordem é organização. Todas as despesas não essenciais devem ser cortadas. Lembre-se de que o pequeno vazamento pode afundar um grande navio. Como ser independente financeiramente e a inflação. Outra dica é entender como alguns fatores da economia podem afetar o seu dinheiro. O principal deles é a inflação. A inflação afeta o valor do nosso dinheiro. E se a nossa moeda, seja ela o euro ou o real, vale menos, o poder de compra também diminui. Você percebe isso claramente, por exemplo, toda a vez que vai ao supermercado, não é mesmo? Ou seja, com a inflação, você nunca compra o mesmo produto pelo mesmo custo no mês seguinte. Ele está sempre mais caro. Guarde dinheiro e comece a fazer isso cedo. Não é quanto que você ganha que fará de você uma pessoa independente financeiramente. Ou seja, não adianta nada você receber uma fortuna todo o mês e gastar tudo ou até mais. No final de 30 dias, as suas contas não fecharão com saldo positivo e você está sempre no vermelho. A sua independência financeira tem tudo a ver com a sua relação com o dinheiro e com a maneira como você o gasta e administra. A dica é formar uma poupança segura e sustentável que dure a vida toda. Assim, você estará garantindo o seu padrão de vida sem depender do seu ganho mensal. Em outras palavras, você deverá guardar um volume de dinheiro que renda, por meio dos juros, o valor necessário para pagar os seus gastos atuais e futuros, mesmo sem trabalhar. Por exemplo, ensina Reinaldo Domingos que, se você guardar todo o mês durante 30 anos pouco mais de R$ 618, a uma taxa de 0,7%, terá alcançado R$ 1 milhão. E quanto mais cedo a pessoa começa a poupar, mais fácil será para ela alcançar a sustentabilidade financeira. Enquanto não se tem uma família e uma casa para cuidar, a dica é poupar ao menos 30% dos rendimentos mensais. Analisando as diversas opções. Existem várias opções de investimentos e seguros no mercado,
mas você precisa optar pelo que melhor se encaixa em sua realidade e nos seus planos de longo prazo. Muita gente recorre à previdência social que garante ao contribuinte e ou à sua família a sua renda em caso de morte, doença grave, prisão, gravidez, acidente ou velhice. O problema é que o valor recebido não é suficiente para manter o padrão de vida, sem contar que o dinheiro pago pelo INSS vai perdendo valor a cada ano. Por isso, afirma uma das escolhas para investir o dinheiro pode ser a previdência privada. Ela é a opção para quem busca um sistema que proporcione uma renda mensal no futuro, principalmente quando a pessoa já não quer ou não pode trabalhar. É uma alternativa que pode complementar a previdência social para garantir um futuro financeiramente estável. Os tipos de previdência privada no Brasil. No Brasil, há basicamente dois tipos de plano de previdência. Aberta pode ser contratada individualmente por qualquer cidadão em seguradoras ou bancos. Fechada, destinada a grupos como funcionários de uma empresa, sindicatos e entidades de classe. No segundo caso, o mais comum é que o funcionário contribua mensalmente com uma parte do seu salário e a empresa banca a outra metade. A caderneta de poupança. Essa é outra opção que ainda atrai muitos brasileiros. Trata-se do investimento mais tradicional, conservador e popular do país. As principais vantagens da poupança são liquidez imediata e a possibilidade de retirada do dinheiro a qualquer hora. Baixo risco, ou seja, a possibilidade de você perder todo o dinheiro aplicado ou parte dele é pequena. Isenção de imposto de renda para pessoas físicas. É a principal desvantagem. Por ser uma aplicação altamente conservadora, o rendimento é menor, se comparado a outros investimentos, até mesmo no caso de outras aplicações de baixo risco. Títulos de renda fixa. Os certificados de depósito bancário, CDBs, e os recibos de depósitos bancários, RDBs, são títulos de renda fixa que servem como captação de recursos para os bancos, ou seja, funcionam como empréstimos que você faz para as instituições financeiras em que possui conta. Explica o livro Como Ser Independente Financeiramente. A aplicação inicial, que é o dinheiro que você deve depositar, varia de banco para banco, mas o valor costuma ser maior do que o necessário para abrir uma caderneta de poupança. Você ganha com os juros pagos pela instituição bancária pelo empréstimo do dinheiro ao fim do término do contrato. Assim, é um investimento com baixo risco, já que é uma aplicação de renda fixa. O CDB permite a negociação do título antes da data de vencimento, ou seja, você pode ter de volta o seu investimento a qualquer momento, mas estará perdendo remuneração. No RDB, o resgate só é vantajoso se realizado após o prazo mínimo da aplicação, que varia de 1 dia a 12 meses, dependendo do tipo de rentabilidade escolhida. Se você retirar o dinheiro antes desse prazo, não terá nenhum rendimento. As taxas podem ser pré-fixadas, pós-fixadas ou flutuantes. Há incidência de IR, Imposto de Renda, em função do prazo da aplicação. Quanto mais tempo o dinheiro ficar investido, menor será a alíquota, ou seja, o valor pago ao imposto de renda. No caso de falência do banco, o Fundo Garantidor de Crédito garante ao investidor parte do valor investido ou até sua totalidade, como ocorre com a poupança. Títulos de Tesouro Direto. Essa é outra opção popularmente conhecida como títulos públicos. Tem semelhanças com os CDBs e RDBs, porém, nesse caso, você estaria emprestando dinheiro para o governo federal e não para uma instituição bancária. Os títulos de Tesouro Direto podem ser emitidos por governos municipais, estaduais e federal. O dinheiro é utilizado nas áreas de educação, saúde e infraestrutura, além do pagamento da dívida pública. Os títulos possuem diferentes prazos e rentabilidade, podendo incluir desde juros pré-fixados ou estarem vinculados à taxa Selic. A aplicação inicial deve ser de, no mínimo, 20% do preço do título a ser comprado, valor que é de aproximadamente R$100. O resgate do dinheiro só pode ser realizado entre 9 horas de quarta-feira e 5 horas de quinta-feira. Segundo o autor de Como Ser Independente Financeiramente, o maior diferencial dos títulos públicos é que eles possuem maior rentabilidade em relação a outras opções conservadoras, como poupança, por exemplo. Outra vantagem é que você pode comprar títulos diferentes, construindo assim uma carteira diversificada quanto a prazos e rentabilidade. Há incidência de imposto de renda e, no caso de aplicações com prazo inferior a 30 dias, inclui também o Imposto sobre Operações Financeiras, o IOF.
Esse tipo de aplicação é mais indicado para investimentos em médio e longo prazo. Os títulos públicos podem ser comprados pela internet em instituições financeiras habilitadas para a atividade, chamadas de agentes de custódia. Na página do Tesouro Direto, você encontra uma lista das instituições financeiras que oferecem títulos públicos e um ranking das taxas a serem pagas. Como ser independente financeiramente e a mudança de hábitos. Uma coisa é certa: para equilibrar as suas contas e ainda sobrar dinheiro no final do mês, para poupança e investimentos, você precisa cortar pequenos gastos, o que não é difícil. Afinal, o café no fim da tarde e a pizza de domingo podem muito bem ser reduzidos sem prejuízo algum para a sua qualidade de vida. No entanto, isso não significa que nunca mais na vida você vai tomar aquele cafezinho que adora ou comer uma pizza. Nesse caso, a palavra de ordem é moderação, ou seja, tome o café na padaria de vez em quando e peça a pizza a cada 15 dias. Os valores poupados, somente com essas atitudes de redução, já serão consideráveis no longo prazo. É tudo uma questão de reunir coragem, força e informação para romper o ciclo do endividamento, das compras por impulso e dos gastos supérfluos e desnecessários. Promova uma verdadeira reflexão. A dica é pensar sobre o seu estilo de vida e padrões de consumo. Você deverá manter um padrão de vida sustentável que lhe permita estar na posição de poupador ao invés de devedor. Mas o que ocorre é que muita gente se acostumou a viver na corda bamba por causa de compromissos com os quais não pode arcar. Por exemplo, quantos pais não colocam os filhos em escolas cuja mensalidade está acima de seu padrão de renda? Pesquise antes de comprar. Essa é outra dica de ouro em qualquer manual de como ser independente financeiramente. Mas, infelizmente, esse não é um hábito comum entre os brasileiros, garante o autor. As pessoas costumam pensar que não vale a pena perder tempo pesquisando para economizar alguns poucos reais. Mas a verdade é que qualquer real economizado é válido. Afinal, é de real em real que a sua poupança vai engordando. Além disso, ao pesquisar, você pode descobrir que a diferença de preço não é tão pequena assim. Por exemplo, um eletrodoméstico pode custar até 60% mais barato em lojas diferentes. Então pesquise antes de gastar o seu suado e valioso dinheiro. Faça disso um hábito. Lembre-se, a transformação verdadeira depende de si, da mudança dos seus hábitos e comportamentos em relação ao dinheiro. E isso está diretamente relacionado à sua capacidade de ver o dinheiro como um meio e não como um fim.